Hoje eu vou compartilhar com vocês as informações que eu tenho a respeito da pronúncia, transliteração segundo o hebraico antigo, das letras hebraicas, para que cada um possa chegar à transliteração do tetragrama. Mas primeiro, eu quero apresentar um verso a fim de que não haja contendas e nem discussões vãs a respeito de quem tem ou quem não tem a transliteração correta. Acredito que o Eterno, que sonda os corações, pelo seu Espírito, pela sua Ruach, fiel é de trazer convicção àqueles que estão buscando em sinceridade. Porque disse o Salvador: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Veja que aqui o Salvador está dizendo o que é que vem na frente. Aquele que tem os mandamentos e os obedece. Não está dizendo aquele que conhece o meu nome, aquele que acha que conhece o meu nome, aquele que pronuncia o meu nome ou aquele que sabe o meu nome é o que o ama. Não. Aquele que tem os mandamentos e os obedece, os pratica. Esse é o que ama o Salvador. Pelos frutos nós conheceremos, não é pelo nome. Os fariseus, aquelas pessoas daquele tempo pronunciavam o nome do Pai. E ainda assim, eles ensinavam os mandamentos, mas não os praticavam, conforme o testemunho das Escrituras da Nova Aliança. Então, que tenhamos isso em mente, porque há muitas discussões vãs na internet, alguns até dizendo que aqueles que não conhecem o nome não são salvos. Pessoas assim falam sem o temor do Eterno. Há muitas questões em relação a isso. Acredito que o Pai esteja revelando, sim, em nosso tempo muitas coisas, uma vez que a própria tecnologia tem servido para que nós sejamos guiados a informações, ainda que a maioria das informações sejam para confundir. Por isso nós devemos estar sempre em espírito de oração, sinceridade, andando na palavra, para que sejamos guiados pelo Espírito nas informações que nós devemos saber. Em mansidão, é pelos frutos que conhecemos. Muitos podem ter conhecimento de algumas verdades, até porque nós não temos como saber todas. Muitos podem ter conhecimento, mas se não praticam a verdade, os mandamentos, de nada adianta. Então, que nós tenhamos isso em mente, em espírito de mansidão. Quem convence não são homens, mas é o Espírito do Pai Eterno que traz convicção sobre as coisas. Aqui também nós temos uma outra passagem onde nós confirmamos a prioridade do Pai em relação à sua palavra, onde o salmista diz: louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Nome quer dizer também autoridade. É na autoridade, quando nós oramos em nome do Mashiach, não é a palavra em si, mas é na autoridade do Mashiach. O nome é importante, o nome sempre foi importante na cultura judaica, porque o nome, ele revela o significado. Por isso é importante que conheçamos o nome, por causa do significado que o nome traz. Não a palavra em si, um som em si, solto,
mas o significado, toda a palavra, ela tem um significado. E nós devemos entender esse significado para que nós possamos falar a palavra com entendimento. Porque assim nós nos faremos entendido. Nós temos que ter em mente que quando nós nos comunicamos, nós precisamos ser entendidos. Então não adianta eu querer colocar um monte de palavra hebraica misturada para parecer mais erudito se o outro não entende. Ora, se não foi para isso que o Pai derramou a Ruach, o Espírito, nos judeus convertidos em Pentecostes. Foi para que eles pudessem falar e ser compreendidos na língua, no idioma, aqueles judeus que estavam para a festa do Pentecoste e que eram de outros lugares. Então a gente precisa ter entendimento até onde nós devemos usar as palavras em hebraico e onde nós não devemos usá-las, para que nós sejamos compreendidos e não para trazermos mais confusão para a mente das pessoas. Porque quando nós trazemos confusão, nós não estamos ajuntando, mas nós estamos espalhando. Então, que façamos tudo isso em temor do Eterno, não para nós mesmos parecermos com mais entendimento que outros. Aquele que está de pé, cuidado que não caia, diz as Escrituras. E cabe nesse contexto, porque muitas pessoas acham que sabem uma coisa diferente e se colocam como melhor que as outras. Mas não, o Pai tem derramado dons em cada um dos irmãos sinceros. E nós devemos estar sempre buscando nos irmãos aquilo que falta em nós. Uma boa parábola para nós termos em mente é a parábola dos primeiros lugares. Que nós não nos sentemos nos primeiros lugares, para que não aconteça que na volta do Mashiach, o Salvador peça para alguém mais honrado que nós sentar do lado dele. Então que nós tenhamos isso em mente, para que nós, em temor, tomemos os últimos lugares, para que aconteça que, vindo o Mashiach, ele nos chame para sentar mais próximo dele. E assim, não corremos o risco de nos envergonhar, como ele ensinou. Essa é uma boa mensagem para nós meditarmos e vigiarmos nela. Porque ele disse, os últimos serão os primeiros. Então, em relação a essa questão do hebraico antigo, é com humildade e temor que eu digo, sim, que tenho recebido um conhecimento sobre isso. Porque de mim mesma eu jamais teria chegado a essas conclusões que eu cheguei, visto que há muitos argumentos contrários a isso. Dificilmente alguém segue um caminho onde ninguém está seguindo, se não for pelo Espírito do Pai. Bom, então vamos continuar. Aqui nós temos uma visão geral do paleo-hebraico e do hebraico moderno, para que os irmãos possam entender a diferença entre um e outro. O paleo-hebraico, que nós também chamamos de hebraico antigo, ele é conhecido como Abari ou Abri, onde a escrita é desta forma. Essas letras elas vieram antes do cativeiro na Babilônia. Depois do cativeiro, vieram essas letras do alfabeto chamado Ashuri. Ashuri vem de Ashur. Essa escrita onde eles também chamam de quadrada. Mas que fique claro que a pronúncia tanto do paleo-hebraico, tanto do Abri, quanto do Ashuri pode ser lido da mesma forma. A diferença vai ser que no alfabeto do hebraico moderno, os maçoretas colocam pontos e sinais ao redor
embaixo das letras quadradas, a fim de informar qual som que aquela letra está dando. Porque é dito que o hebraico não tem vogais, mas isto não é verdade. O hebraico tem vogais sim. Não nos esqueçamos que, para o judeu, pronunciar o nome do Eterno é algo impensável para pessoas impuras, quanto mais para gentios. Então, devemos ter em mente que pode ter sido sim estabelecido um sistema de pronúncia, transliteração, que além de padronizar a leitura das letras, também dificultasse para o gentio a leitura das escrituras de modo a chegar facilmente na pronúncia do nome. Nós devemos ter isso em mente. Bom, mas quem eram os maçoretas? Os maçoretas ou maçoréticos eram os escribas judeus que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras que atualmente constituem o Antigo Testamento. Os maçoretas substituíram os escribas, chamados soferins, por volta do ano 500 depois do Salvador, até ao ano 1000. Ou seja, antes do Salvador, não existiam as letras, os sinais, os pontos maçoréticos. Não existia essa padronização da pronúncia. Mas onde nós sabemos que foram os maçoretas que definiram as vogais. E isso está no texto maçorético. E o que é o texto maçorético? O texto maçorético é o texto hebraico da Bíblia utilizado com a versão universal do Tanakh para o judaísmo moderno e também como fonte de tradução para o Antigo Testamento da Bíblia cristã. Mas o importante vem agora. Em torno do século VI, um grupo de competentes escribas judeus teve por missão reunir os textos considerados inspirados pelo Eterno, utilizados pela comunidade hebraica em um único escrito. Este grupo recebeu o nome de Escola de Massorá. Os maçoretas escreveram a Bíblia de Massorá, examinando e comparando todos os manuscritos bíblicos conhecidos na época. O resultado deste trabalho ficou conhecido posteriormente como texto maçorético. O termo Massorá provém na língua hebraica de Messorá. Indica tradição. Portanto, maçoreta era alguém que tinha por missão a guarda e preservação da tradição. O texto, escrito em hebraico antigo, com letra quadrada, os maçoretas levantaram a pronúncia tradicional do texto de consoantes. O hebraico não tinha vogais. Veja que aqui eles reforçam essa afirmação de que não havia vogais, mas não é bem assim como veremos posteriormente. Continuando. Graças a um sistema de pontuação inventado para atender à acentuação vocálica. Com isso, eles padronizaram a pronúncia das palavras do texto, tornando igual para qualquer pessoa que o lesse, após a época em que iniciou-se a compilação. Nesta época, o hebraico já não era um idioma popular e havia, principalmente por parte da comunidade hebraica, muita dificuldade em pronunciá-lo corretamente, conforme a pronúncia original. Então, esses pontos de vogais dados pelos maçoretas são eles que dão o som do E, do F, do I, do J, do O, do V ou do W, inclusive na sua transliteração. Então, como vocês podem ver na imagem, não existe E, F, I, J, O, V ou W no abre ou abari, que é o hebraico antigo. Abari ou abre significa hebreu ou hebraico. E aí, como diz aqui, esses pontos marcados nas letras foram inseridos a partir do século VI. Agora veja aqui este gráfico
com as escritas do hebraico antigo e a indicação das letras que servem como vogais. Veja que tem o al, que seria o aleph, o ha, que também tem o som de H e o H não mudo. Apenas no final das palavras, o H, ele soa como A, ainda que na grafia o H faça parte, o A não vem sozinho. E aí nós temos o Vav, que na transliteração antiga nós lemos Uau, mas ele tem som de U. Ele é uma vogal também. Nós temos o Yud, que é o Ya ou I, também é uma vogal, e o Ayin, que no hebraico moderno nós chamamos de Ain, que também funciona como vogal. Agora pode ser que pareça um pouco complicado, mas quando nós formos formar algumas palavras com as letras e com essas vogais, vai ficar mais fácil de se compreender. E conforme vocês forem se familiarizando com as letras e com as transliterações, ficará bem mais fácil e cada um poderá ler sozinho a combinação das palavras. Bom, aqui nós temos esse gráfico onde eu reuni os vários tipos de escritas, desde a pictográfica até a moderna, qual eles chamam de escrita aramaica, que é pós-cativeiro. Então, aqui nós começamos pela escrita pictográfica, nessa coluna da esquerda, caminhando para a escrita proto-sinaítica, nesta segunda fileira, avançando para o paleo-hebraico, na terceira, e por fim, o hebraico moderno, Ashuri. Nesta outra coluna, nós temos a letra, cujo som é representado na transliteração, e nessas duas últimas colunas, tanto a pronúncia em paleo-hebraico como a pronúncia da letra no hebraico moderno. Não há muita diferença na pronúncia, exceto pelas letras E, O, F que foram incluídas. Então, não há muito segredo, não há dificuldade entre aprender uma e outra. Então, como que nós fazemos hoje? Nós lemos a escrita quadrada usando a transliteração do hebraico antigo para se chegar à pronúncia mais aproximada do que era antes do cativeiro. Mas em muitas outras coisas, nós usamos sim a pronúncia do hebraico moderno a fim de se fazer entender, para que outras pessoas também compreendam o que estamos dizendo. Porque muitos conhecem o hebraico moderno, mas não são familiarizados com o hebraico antigo. Então, nós devemos ter sabedoria, discernimento para saber quando usar ou quando não usar uma coisa ou outra e explicar também quando se fizer necessário. Porque é importante que a mensagem seja dada, como Shaul Paulo ensinou. Se a trombeta dá som incerto, como se prepararão para a batalha? Se nós apenas falarmos palavras que os outros não entendam, logo eles não serão edificados, uma vez que eles não estão entendendo. Então, que tenhamos sabedoria para fazer tudo com ordem e entendimento, segundo a graça e os dons que o Pai nos concede em determinados assuntos. Finalizamos aqui essa introdução.
sobre o nome do Eterno na transliteração do hebraico antigo. No próximo vídeo, veremos mais detalhadamente cada letra do tetragrama sagrado. Até lá!